Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Estamos iniciando o programa Jesus e o Espiritismo com a apresentação de André Luiz Chiarini Vilar. Que o nosso programa possa ser amparado, protegido, acompanhado pelos generosos amigos espirituais. E que você, deste outro lado da telinha, acompanhando-nos, seja onde estiver, seja por qual meio for, que possa sentir esta paz, esta luz e esta serenidade promovida com o estudo que estamos efetuando do livro A Caminho da Luz. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Nós vamos deixar o WhatsApp, se for surgindo dúvidas ao longo do programa, comentários, nós pedimos que seja formulado através deste WhatsApp, é 19 997 782794. E o programa, além de ir para a TV Mundo Maior, também vai para a TV A Caminho da Luz. E quem está pela TV A Caminho da Luz pode formular também o seu comentário aqui no vídeo no YouTube. Nós estamos dando continuidade no capítulo 9, As Grandes Religiões do Passado. O livro A Caminho da Luz é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, e é um estudo que ele faz acerca da cronologia da evolução humana. E este livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Quem não tem, adquira, porque é um livro que vale a pena nós possuirmos em nossa biblioteca. Hoje veremos a unidade substancial das religiões. Já tivemos a oportunidade neste capítulo de vermos as primeiras organizações religiosas, ainda as raças adâmicas, vimos no programa passado a gênese das crenças religiosas, e quem está nos acompanhando pela TV Mundo Maior pode acompanhar estes programas anteriores pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, conforme o CG que está vendo na tela, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Emmanuel nos esclarece. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo, e no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. Isso daqui é uma grande verdade que Emmanuel resgata para todos nós. Nós geralmente acompanhamos as religiões do advento do Cristo para cá, em especial nós aqui no Brasil, os amigos de Portugal, da Europa, de um modo geral, dos Estados Unidos, nós acompanhamos o cristianismo. Mas antes do advento do Cristo, já houve e há até hoje muitas religiões que caminham conosco há milênios. O budismo, por exemplo, iniciado com Siddhartha Gautama, o príncipe indiano. Nós temos outras religiões que foram ao longo do tempo deixando os seus adeptos, deixando naturalmente sendo esquecido ao longo do tempo. Mas todas elas, de forma latente ou de forma um tanto quanto escondida e superficial, falava a respeito de Deus e de um ser que estaria intermediando entre Deus, o nosso Pai, e entre nós, humanidade, que seria o nosso governador espiritual. Os nomes são diferentes, os exemplos também. Quando é uma região evoluída, como por exemplo, antes do advento do Cristo, nós tivemos a região céltica, em que nós tínhamos os druidas, na região das Gálias, em que já acreditavam na mediunidade, já acreditavam na reencarnação, já acreditavam na vida em outros planetas. Era uma região que já trazia espiritualidade de modo latente. Ali era passada uma visão mais sublimada, era passada uma visão mais
uniforme a respeito de algumas verdades da lei da natureza. Mas nós tínhamos, por exemplo, Moisés, que teve a necessidade de passar uma mensagem mais dura, porque era um povo que durante alguns séculos estava na condição de escravos dos egípcios. Então, naturalmente, eles estavam revoltados, não tinham mais a sua identidade, não tinham mais a terra que um dia foram deles. Então, nós começamos a ver que cada povo, eles vão se adequando ao seu clima moral e intelectual, para que pudessem compreender de modo latente a mensagem. Nós vemos, por exemplo, Sócrates, que foi um dos grandes precursores do cristianismo e do espiritismo. Sócrates, por exemplo, ele dizia que conversava com um espírito que lhe dava o nome de daimon. Então nós vemos que a mediunidade, ela existe dentre nós desde sempre, e com outras formas, com outros nomes. As pessoas que tiverem em casa uma Bíblia dessas antigas, com seus 80, 90 anos, vão encontrar ainda o nome Piton e Pitonisa. Piton, quando era um médium homem, Pitonisa, quando era uma médium mulher. Hoje, muitas traduções já utilizam a palavra médium, que foi criada por Allan Kardec. Médium significa intermediário, de um plano para o outro. Então Jesus, na condição do responsável maior pelo nosso planeta, foi sempre enviando emissários. Na antiguidade, na condição de homens. Por quê? Porque a mulher não tinha o mesmo valor que tem hoje. Era uma sociedade machista. Se mandasse uma mulher na condição de um profeta, por exemplo, muito provavelmente não acreditariam. Muito provavelmente não teriam seguidores. Por quê? Porque era uma sociedade que valorizava muito o homem e diminuía muito a mulher. De um tempo para cá que nós vimos, por exemplo, Joana d'Arc, revestida de uma armadura que foi à frente da batalha, representando a França, e outras célebres mulheres que nós sempre tivemos no seio da humanidade, que felizmente nós temos visto hoje o reconhecimento e nos curvamos perante o trabalho, perante o coração e perante o conhecimento. E no último parágrafo desta mensagem, Emmanuel nos fala: os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul, então quase ligada à China, pelas extensões da Lemúria e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Antes de continuarmos a leitura aqui, Emmanuel dá um dado interessante, porque hoje nós temos a Terra toda ela dividida nos seus continentes, com os nossos oceanos cortando um continente ao outro, mas nós já estudamos a época da Pangeia, por exemplo, em que os estudiosos acreditavam que nós tínhamos poucos oceanos comparados com o que temos hoje e que o nosso continente era ligado ao que hoje são outros continentes. Então a Lemúria, por exemplo, que hoje tem aquele resquício da Nova Zelândia, em que toda aquela parte que sobraram algumas ilhas, alguns pontos esparsos, era considerado a Lemúria. E nós vimos Atlântida, por exemplo, que emergiu as suas últimas ilhas, os seus últimos resquícios há aproximadamente 10 mil anos. Então aqui ele fala desses continentes que nós tivemos e que hoje não vemos mais. Continua Emmanuel: não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que, senão, refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu Evangelho nestes apontamentos despretensiosos. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar
igualmente as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos incas e dos astecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. Eu sempre disse aos amigos que nos acompanham que este livro tem sobre o meu espírito um fascínio. Por quê? Porque aqui ele nos mostra ascendentes da cultura que nós conhecemos através da história, mas aqui também ele nos dá algumas pinceladas a respeito da história espiritual, aquela que nós não conhecemos porque não estão nos livros de história. Aqui ele nos mostra, por exemplo, os incas, os astecas, que na região em que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos, já indiretamente receberam, e nós vemos nos seus templos aquelas pinturas que com muita superficialidade é interpretada. Por mais que os nossos historiadores, arqueólogos estudem, é evidente que nós não temos um dicionário, por assim dizermos, do que a simbologia na sua plenitude representava. Hoje nós vemos e compreendemos muitas coisas, mas muitas coisas daquela cultura, muitas crenças ficaram encobertas pelo tempo. Não foi dando continuidade, muitos espíritos retornaram para a capela, outros espíritos não tiveram mais a necessidade de reencarnarem aqui na Terra, outros espíritos foram convidados a levar o seu conhecimento a planetas ainda mais inferiores. E nós veremos no segundo bloco, na segunda parte, as revelações gradativas. Mas antes, eu gostaria de convidar os amigos e as amigas que me acompanham a conhecerem os livros que eu publiquei. Estarão ajudando o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e a TV A Caminho da Luz, loja acaminhodaluz.com.br. Lá você vai ver livros de minha autoria e de outros médiuns e outros escritores e automaticamente estarão nos ajudando a continuarmos com a publicação daqueles livros e de novos livros. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo, pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Sejam bem-vindos à nossa segunda parte, em que estamos dando continuidade neste estudo apaixonante a respeito da religiosidade que desde sempre nós tivemos aqui na Terra. Formas diferentes, culturas diferentes, exemplos diferentes, modo de cultuar o Altíssimo diferentes uns dos outros, e hoje Emmanuel vem nos falando um pouquinho desta evolução até chegarmos aos dias atuais. Veremos agora as revelações gradativas, mas antes eu vou deixar o nosso WhatsApp. Tem pessoas que às vezes no meio do programa surgiu uma dúvida, tem uma sugestão. Escreva para nós, o nosso número é 19 997 782794. Quem não tem o WhatsApp pode se corresponder pelo e-mail vilardandré2@yahoo.com.br. Informa Emmanuel, até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Lembremos que já vimos, por exemplo, os egípcios, já vimos a Índia, já vimos outras partes que receberam o povo de capela. Conforme a coletividade denotava se eram atrasados ou adiantados moralmente falando. Intelectualmente é indiscutível. Em toda parte da Terra nós vemos o dedo das civilizações antigas. Conforme o povo era mais civilizado moralmente falando,
maior carga de conhecimento e maior relembrança do passado eles possuíam. Quanto mais atrasado moralmente era aquele povo, aquela coletividade, mais dificuldades eles tinham no relacionamento, na religiosidade, no intercâmbio com a espiritualidade. Então nós começamos a perceber que a verdade ela nunca veio num único povo e ela nunca foi exclusiva de um grupo apenas. A verdade ela sempre caminhou conosco, vindo em modos diferentes, pessoas diferentes, coletividades diferentes e localizações diferentes. Por quê? Porque a verdade ela é como se fosse um grande espelho. E o espelho, quando se quebra, se parte em muitos pedaços. A verdade não está apenas no espiritismo, a verdade não está apenas na religião A, B ou C, a verdade está em toda parte, para todos que desejam, para todos que querem, para todos que procuram. É evidente que a verdade ela está sujeita à nossa interpretação. E eu vou olhar conforme o meu olhar, que é diferente muitas vezes do olhar e do modo de interagir dos amigos que estão me acompanhando do outro lado da telinha. Então nós começamos a ver que a evolução ela sempre houve. Não é que hoje nós estamos mais evoluídos do que os povos de antigamente. Hoje, por exemplo, nós ainda intelectualmente falando e moralmente falando, ainda não compreendemos, por exemplo, aquela iniciação que os egípcios tinham. Aquele modo de intercâmbio que eles tinham. Apesar da maioria ter vindo exilados de Capela, eles tinham um domínio do eu, eles tinham um domínio da mente, todos. É evidente que não, tanto é que a base daquele povo ainda era regido pela escravidão. Os egípcios, eles tinham ainda este hábito. Então nós vemos a dificuldade. A metempsicose, por exemplo, em que hoje se acredita no exílio de um corpo hominal para um corpo animal, eles já acreditavam diferente. Eles já acreditavam naquela ideia de como eles vieram de um planeta mais avançado do que o nosso, eles tinham aquela ideia de conseguir concatenar a inteligência com a função fisiológica. Quando eles chegaram aqui e viram um corpo rudimentar comparado com o que eles tiveram, eles imaginaram que estavam coabitando um ser inferior à Terra. Então, esses princípios foram, ao longo do tempo, sendo esquecidos, o que é muito natural. Então, eles já tinham uma compreensão, os maias, por exemplo, eu estava lendo recentemente sobre eles tinham um calendário lunar, eles tinham um calendário sobre vários assuntos interessantes que hoje nós temos a compreensão. Os egípcios, por exemplo, eles compreendiam a casa decimal de muitos números que hoje ainda não compreendemos. E estamos falando de uma cultura de 4, 5, 6 mil anos atrás. Então nós vemos que a evolução ela vai vindo gradativamente, mas ainda muita coisa que no ontem se compreendia que hoje não se compreende, como é natural que hoje nós temos uma tecnologia que nos permite também compreendermos coisas que até um tempo atrás nós não compreendíamos. A evolução ela vai vindo sempre, ela vai sempre proporcionando para nós uma vida de mais conforto, uma vida de menos sacrifícios. Nós vemos hoje, por exemplo, de 100 anos para cá, a evolução na forma da mulher dar à luz. A forma que nós temos hoje é todo lugar na Terra que já tem um hospital, que já tem um preparo? Infelizmente não. Mas em compensação, nós já temos lugares que dão à mulher a oportunidade de dar à luz sem aquele sacrifício, aquela dor, aquela dificuldade de 80 anos atrás, de 50 anos atrás. Então nós vamos vendo a evolução. Eu dei um exemplo, mas nós poderíamos dar muitos outros. Emmanuel continua nos asseverando: os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades
da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galileia. A grande diferença de Jesus para os profetas, os sábios, os pensadores, os matemáticos que vieram antes dele, é que todos eles se destacavam pela grande inteligência. Sócrates, Platão, Tales de Mileto e tantos outros filósofos, profetas, sábios, médiuns. A diferença é que Jesus ele exemplificou a mensagem que ele portava. O que fez Jesus ser o que é, o que foi e o que é, não é as belas palavras que lhe disseram apenas, porque todos os grandes também disseram, mas é a forma que ele tratou aquela companheira adúltera, a forma que ele tratou os companheiros de mensagem, a forma que ele lidou com a samaritana. É isto que fez Jesus grande, o exemplo que ele carregava junto de suas palavras. E ele encerra Emmanuel dizendo: é por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra, em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E, se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos, pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade ou encarcerando-a no silêncio dos claustros. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos. Emmanuel toca num assunto muito triste: o desvio das religiões, o desvio dos emissários. Não estou aqui dizendo que eu tenho a moral para apontar o dedo à religião A ou B, ou ao tarefeiro A ou B, mas a história nos mostra a ganância vindo em primeiro lugar, o poder temporal vindo em primeiro lugar. Nós vimos isto e estamos vendo com a pandemia. Algumas religiões querendo abrir as suas portas sem se preocupar com o povo, sem se preocupar com a doença, sem se preocupar com o contágio, sem se preocupar com a propagação, estão preocupadas em ter os seus templos com pessoas para que possam aquelas pessoas continuar mantendo a engrenagem financeira daquela igreja. Então nós vimos que o Evangelho de Jesus era para ter muitos mais adeptos do que tem hoje. Em todas as religiões cristãs, inclusive nós os espíritas. Nós os espíritas também estamos deixando muito a desejar. É muita briga, é muito ciúmes, é muita separatividade. São muitos donos da verdade. São muitas pessoas que são os donos da verdade e acreditam que os outros têm uma opinião diminuída. Então não é apenas o catolicismo, o protestantismo. Não, dentro do espiritismo nós também encontramos isto. Pessoas querendo crescer em nome da mediunidade, em nome de Allan Kardec, em nome de Chico Xavier, deixando o povo de lado, pegando Jesus para ganhar dinheiro, para ganhar notoriedade, para ganhar fama, para ganhar prestígio. Não se fala mais nós fazemos, se fala eu faço. Eu não faço nada. Nós somos um grupo. E se nós continuarmos pensando de modo individual, o espiritismo vai continuar pequeno. O espiritismo vai continuar com as casas espíritas que tem. Por quê? Porque não se une ideias, não se debate ideias,
se preocupa apenas com o seu mundo, com a sua casa, com o seu trabalho, e os outros é problema dos outros. Nós precisamos agir mais conforme o Cristo nos ensinou, porque até agora falamos do Cristo, mas não vivemos o Cristo. Ao encerrarmos o programa de hoje, eu rogo muito a Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos dê lucidez, que nos dê entendimento, que nos dê união para passarmos por este momento da pandemia com convicção em Jesus, com convicção na espiritualidade amiga e compreendendo que fazemos parte de um coletivo. E enquanto eu pensar como indivíduo, o meu passo será pequeno, egoísta e limitado, ao passo que quando eu penso num coletivo, o meu passo é assertivo, porque vivemos em família. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, muita paz a todos, até o próximo programa.